Bom, nesse segundo momento expositivo da aula de hoje, eu vou falar propriamente sobre a Constituição Federal de 88, a lei maior do Estado brasileiro contemporâneo, a lei máxima, a lei fundamental da República Federativa do Brasil. Vocês estão vendo aí na projeção o sumário da Constituição Federal de 88 e a referência aos artigos de cada título. A Constituição, ela tem um preâmbulo e ela tem ao final o chamado ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Entre o preâmbulo e o ADCT estão os títulos da Constituição. Título 1, dos princípios fundamentais. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Título 3, da organização do Estado. Título 4, da organização dos poderes. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Título 6, da tributação e do orçamento. Título 7, da ordem econômica e financeira. Título 8, da ordem social. Título 9, das disposições constitucionais gerais. O acesso a esses títulos já permite a nós perceber o amplo rol de temas que são trabalhados pela Constituição Federal de 88. É uma Constituição extensa, é uma Constituição tida como prolixa, termos associados a esse amplo rol de temas. É uma Constituição que não se limita a só organizar o Estado e os poderes. É uma Constituição que regulamenta a ordem social, que regulamenta a ordem econômica, que prevê ali um conjunto amplo de direitos fundamentais. Esses são marcos dessa Constituição que, não sem razão, recebe o apelido, já no seu nascedouro, de Constituição Cidadã, por ser uma Constituição que prevê um amplo rol de direitos, que prevê uma ampla capacidade de intervenção do Estado na esfera social e econômica. Logo no artigo 1º, a Constituição ela diz o nome do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, e explicita o caráter federativo dessa república, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Diz lá a Constituição que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, uma vez que o modo de produção prioritário do Estado contemporâneo é o capitalismo, e também o pluralismo político, né, também previsto ali no inciso 5. Diz a Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, que todo o poder emana do povo e que o povo exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, as bases do que se chama de uma democracia semidireta, que associa instrumentos representativos com instrumentos participativos, a base normativa está no parágrafo único do artigo 1º. O poder emana do povo. Somos uma democracia. Demos povo, kratos autoridade. E o povo exerce esse poder por meio de representantes, né, adotamos um sistema representativo de exercício do poder, e também diretamente. Temos previstos mecanismos de participação direta no poder, e falaremos sobre ele em aulas vindouras. O artigo 3º é, para mim, o artigo mais importante da Constituição. Ele prevê os objetivos do Estado brasileiro, os fins a que se propõe e aos quais se subordinam toda a ação estatal. São eles: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse artigo 3º deve, na minha opinião, ele pode ser usado como uma pauta diretiva para as nossas ações cotidianas, porque ele é a pauta do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, ele deve se voltar à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, porque ainda não somos suficientemente livres, nem suficientemente justos, nem suficientemente solidários. Temos que garantir um desenvolvimento nacional que erradique a pobreza tem que ser erradicada, e as desigualdades sociais e regionais têm que ser reduzidas, e temos que promover o bem de todos, sem preconceitos e sem discriminação. Está aí o objetivo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro materializa em todas as suas ações essas diretrizes? Não, infelizmente não. Mas, munidos dessa informação, estamos todos e todas melhor capacitados e capacitadas para exigir que o Estado o faça, para exigir que esses preceitos e esses valores se efetivem, se materializem. A Constituição, ela pode ser modificada? Pode. A Constituição brasileira de 88, ela é do tipo rígida, que pode ser mudada por meio de um processo de aprovação legislativa mais complexo que o processo de aprovação legislativa ordinária. O processo por meio do qual se muda a Constituição tem exigências específicas e mais rigorosas do que a aprovação de uma lei comum. Isso está regulamentado no artigo 60 da Constituição, que estabelece quem são os órgãos competentes para propor uma mudança da Constituição, as chamadas emendas constitucionais, as PECs, né, as propostas de emenda constitucional, qual que é o procedimento de tramitação das PECs, qual é o quórum exigido para aprovação, ou seja, quantas pessoas têm que aprovar. Estabelece também limites para esse poder de reforma, tem temas que não podem ser objeto de mudança por meio de PEC, e também uma marca do processo de mudança legislativa constitucional, é que ele não conta com nenhum mecanismo de participação popular direta, né? Não há mecanismos de participação popular direta na tramitação dos projetos, das propostas de emenda constitucional. Então, vocês podem ver aí na leitura do artigo 60 que o quórum é um quórum qualificado de 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Senado e Câmara dos Deputados, com uma votação de 2 turnos. Não podem ser objeto de deliberação, ou seja, são cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Além disso, a Constituição também prevê os órgãos competentes para proposição, isso está nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 60, e prevê outras regras relativas ao procedimento de tramitação das PECs. Um outro dado, uma outra informação importante sobre a Constituição é que, além do corpo principal da Constituição, né, exposto aí no sumário para vocês, a Constituição Federal de 88 também previu que tratados internacionais firmados sobre direitos humanos, desde que aprovados pelo Congresso Nacional, conforme o procedimento previsto
para aprovação de emendas constitucionais, esses tratados, eles, se aprovados, equivalem-se às emendas constitucionais e têm, portanto, status constitucional, tem status de norma constitucional. 2 tratados foram aprovados nessa condição até o momento. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo é um deles. O outro são os tratados de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Esses 2 tratados são norma constitucional no Brasil. Outros tratados de direitos humanos, o STF considera que eles têm hierarquia infraconstitucional. Eles estão subordinados, portanto, à Constituição Federal de 88. E eles têm hierarquia supralegal, ou seja, eles têm superioridade normativa em relação às leis. Esses 2 tratados têm hierarquia constitucional. Eles valem tanto do ponto de vista jurídico formal, quanto qualquer outra norma constitucional. A Constituição ela também prevê mecanismos para garantir que atos jurídicos que violem a Constituição sejam expurgados do ordenamento jurídico, sejam anulados. A esses mecanismos se chama, né, de mecanismos de controle de constitucionalidade. Os mecanismos de controle de constitucionalidade, eles permitem, eles garantem essa supremacia formal da Constituição, porque eles expulsam, eles anulam atos jurídicos que violem a Constituição. Isso é feito tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Poder Legislativo e Executivo. O Judiciário, ele atua no controle difuso e no controle concentrado de constitucionalidade. O que significa isso? Em qualquer ação judicial, em qualquer processo judicial, o juiz pode declarar determinada lei como inconstitucional e julgar aquele caso à luz dessa compreensão. A isso se chama controle difuso de constitucionalidade. Já o controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, ele existe quando se ajuiza uma ação específica para discutir a constitucionalidade de uma lei. Isso se dá, por exemplo, nas ações diretas de inconstitucionalidade ou nas chamadas ADPFs, que são as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Essas são ações judiciais ajuizadas exclusivamente para discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, o descumprimento ou o cumprimento de um preceito fundamental. Além disso, o Poder Legislativo, ele tem também uma comissão de Constituição e Justiça, que analisa, durante as tramitações legislativas, a constitucionalidade das propostas. E o Executivo, ele pode vetar um projeto de lei, fundamentando esse veto na alegação de inconstitucionalidade. Os 3 poderes, eles atuam, portanto, no controle de constitucionalidade, eles atuam como garantes da supremacia formal da Constituição. Então, eu encerro essa exposição abrindo novamente para o debate e gostaria de ouvi-los sobre essas 2 perguntas. Vocês já leram a Constituição Federal de 88 e como que vocês avaliam que a Constituição está presente na vida cotidiana de vocês? Vocês percebem a Constituição na vida de vocês?